O sábado começa com o pôr do sol da sexta-feira. Então já entramos horas do sábado e vai até pôr do sol do sábado. Então, hoje estamos nas horas do sábado, que nós não vamos falar até amanhã, porque amanhã já é primeiro dia, não é? Hoje que dia que é? Sábado. Amanhã é? Domingo. Então, ao despedir, não vamos despedir até amanhã. Percebe? Só que nós não estamos acostumados com isso também. A gente ainda dá referência do dia à meia-noite. Mas, biblicamente falando, não é meia-noite, é pôr do sol. Então, nós precisamos acostumar com isto. Para nós termos uma aplicação direta, aquilo que a palavra de Deus fala para nós e em nossas células. Porque se a palavra de Deus, do Criador, registradas na Bíblia, não tiver influência direta nas nossas células, não adianta a gente dizer meramente Senhor, 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 o que Cristo vai falar? Eu não te conheço. Será que Cristo não nos conhece? Conhece, então por que Ele fala, não te conheço, aparta-te? Por quê? Porque acabou o tempo? O problema é que eu que não conheço a Jesus, mesmo tenha falado Senhor, 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 tudo isso foi ao nível de quê? Ao nível religioso, ao nível moral, mas nunca foi ao nível de vida, célula. Toda palavra de Deus é a vida. Então, se é vida, está relacionada com células, funcionamento de células. Toda palavra tem que ser assim. Se algum momento a palavra de Deus for algo moral, esquece. Vocês não estão conhecendo quem é Deus, quem é palavra, quem é verbo. Então, toda palavra precisa ser aplicada para funcionamento de células. Nesse aspecto, quero mais uma vez mostrar para vocês como células funcionam. Tem que ver como que célula funciona, né? Para poder entender como que a vida é mantida. Vida que Deus criou é mantida. Muito bom. Então vejamos uma coisa bem interessante. Até agora talvez eu não contei historinha das crianças para Evelyn. E cadê Emily? Ah, foi. Muito bom. Deixa eu mostrar uma coisinha bem interessante para Evelyn. Evelyn, você gosta de peixinho? Que bom que você gosta de peixinho. Deixa eu mostrar um peixinho para você. Está aqui o peixinho. Esse peixinho chama-se peixe zebra, por causa das estrias que tem. Cientistas deram esse nome. E esse peixe tem tamanho mais ou menos de 12 a 15 centímetros. Seria mais ou menos assim, tá? 12 a 15 centímetros. E eles, cientistas, abriram o peito, passou a faca. E aí peixe mexeu, porque doeu. E viu lá dentro, no tórax, o coração palpitar. O coração estava batendo, Evelyn. Coração lá. Qual será o tamanho do coração desse peixe? Pequeno.
tamanho de amendoim, quem sabe? E aí, cientistas, sem misericórdia nenhuma, cortou 20% do coração do peixe. Logo que cortou, fechou o tórax, colocou novamente na água. O que será que aconteceu com o peixe? Oi? Saiu nadando com toda aquela dor, sangramento. Boiou? Morreu? Peixe ficou bem quietinho. Ai, que dor! Ficou bem quietinho. Será que peixe cantou? Não teve aula de New Start, então não dá para cantar, né? Eu não ensinei, né? Então não estava cantando, mas ele ficou bem quietinho, respirando. O que será que deu aquele sangramento, hein? Sangramento no coração, sangramento no peito. Tudo bem, peito costurou. Agora lá dentro, no coração, foi assim que aconteceu. Diagrama aqui. Olha, 20% do coração do peixe ressecado, cortado aqui. Começou a sangrar. Cientistas nem estavam aí. Não fez nada com sangramento. Será que continuou sangrando? Imediatamente que cortou, começaram a aparecer proteínas do fígado para poder coagular o sangue. Apareceram plaquetas, apareceram todos para poder coagular sangue, logo parou de sangrar. Todas as mulheres da fase ativa de reproduzir, experimentar isso. Por a camada interna do útero, endométrio, cair ou desmembrar, alguma mulher corre para a ginecologista. Por favor, pelo amor de Deus, agora faz alguma coisa, porque está sangrando. Faz ou não faz? Não faz. Por que não faz? Sabe que vai parar. Imagina, gente, aquela membrana interna, camada interna, endométrio, descola do miométrio. Por quê? Porque não houve nada de implantação de óvulo. Espermatozoide e óvulo não encontraram. Então, aquele endométrio que estava totalmente preparado para essa situação, agora precisa voltar ao normal. Qual é a forma de volta normal? Descolar tudo e cair fora e de novo refazer. Como que aquele rompimento dos vasos conseguiu estancar e refazer? Como? Agora é Criador? Que bom! Espero que continue assim. Continue. Criador que fez. Você precisou fazer alguma coisa para que o Criador faça isto? Não precisou fazer nada. Existe nossa parte para fazer para que o Criador feche os vasos rompidos, produza protrombina, proteína que coagula o sangue. Existe nossa parte? Não existe nossa parte. Então, por favor, não diga que é muito comum ouvir, no caso de saúde, existe nossa parte para ter saúde, e o resto Deus faz. Não ouve muito isso comumente? Questões de saúde? Muito. Mas realmente existe nossa parte para que nós tenhamos saúde? Não existe. Não existe. Tudo Deus que faz. Agora, se existe nossa parte, se disser que isso é nossa parte, é o quê?
nossa escolha. Não rejeitar o que Deus já está fazendo. Eu posso rejeitar? Posso. Mas Ele faz? Mesmo que eu rejeite, Ele faz. Mas à medida que eu rejeito, eu que fico cada vez mais distante do Criador. Quando ficou tão distante do Criador, o que o destruidor vai dizer? Esse daí agora é meu. Quando ele diz que é meu, eu tenho direito de fazer o que eu quero, então vai acusar ao Criador para parar de fazer. Mesmo assim, nosso Deus vai dizer o quê? Não tira a vida. A vida é minha. Vida é minha. Você não toca na vida dele. Antes de ele decidir, eu vou me revelar para que ele faça verdadeira decisão. O que ele está fazendo agora, as decisões, as escolhas, não são verdadeiras, porque ele não me conhece, só está enganado por você. Então, eu vou me revelar a ele. E assim que acontece. Então, esse peixe, também Deus fez o quê? Fechou os vasos, coagulou o sangue, por isso que viveu, não morreu. E mais outra coisa, à medida que o tempo passou, isso logo depois, primeiras células começaram a aparecer para formar novas células do coração. Novas células do coração, meus queridos. Coisa impressionante. E assim foi aumentando, multiplicando, proliferando, preenchendo. Quando passaram 2 meses, então toda aquela parte, 20% jogada fora, refez. E aí cientistas dizem o quê? A ferida foi curada. Ferida curada. Qualquer espécie. Não é só peixe, com qualquer ser vivo acontece isto. Inclusive ser humano, se cortar dedo, aparece todos os dedos. Só que ninguém acredita. Por exemplo, está vendo? Eu já disse que ninguém acredita e vocês reagiram como tal. Por exemplo, cai dente. Na Emily, cai dente, não tem problema nenhum. Por quê? Vai nascer. Agora, se cair dente no pai, vai pensar o quê? Como caiu dente permanente, então agora tem que ir ao dentista. E dentista que tem que refazer esse dente, seja implante, seja ponte, alguma coisa tem que acontecer. Não é isso, é um entendimento comum, mesmo os adventistas do 7º dia? É, mas sabia que tem terceira dentição? Quando cair um dente permanente, esse nome já está errado. Não é dente permanente. Existe terceira dentição, quarta dentição, dentição que você quiser. Porque Deus colocou células tronco para nascer. Por isso que eu estou esperando terceira dentição. Tenho 2 dentes caídos, que não faço nada. Para experimentar o que Deus vai fazer comigo. Minha esposa acha ridículo toda vez que eu falo essas coisas. Fala assim, seu burro, vai no dentista, faz um implante. Eu digo, eu sei que
Deus criou meus dentes. Ele criou tudo menos dente? Não, Ele que criou os dentes, então, Ele colocou células tronco nos ossos. Eu vou mostrar porque seus olhares são muito esquisitas, né? Muito esquisitas. Veja aqui. Aqui está a estrutura completa de dente. Estrutura completa de dente qual é? Esmalte, dentina, polpa dental. Depois é da estrutura óssea. Aí tem ligamento periodontal, periodonto, cimento. Aqui é osso alveolar, pode ser maxilar ou mandibular. Aí gengiva. Essa é a estrutura completa de dente. Bom, veja, é a regeneração. Isso não importa que seja dente de leite ou dente permanente, não importa. Cientistas descobriram essas células, célula tronco, no osso maxilar e no osso mandibular, dizendo que vai formar até próprio osso, ligamento periodontal, cimento, dentina, polpa dental, esmalte. Tem algum problema de ter terceira dentição? Não tem nada. E aí então você pode me perguntar, você já viu alguém que nasceu terceira dentição? Vi monte de gente. Interessante, quando a gente procura, aliás nem procura, quando a gente fala as palestras, tem gente que diz, oi doutor, já nasceu terceira dentição em mim. Já encontrei dezenas de pessoas que nasceram terceira dentição. Isso na fase adulta, de 70, 80 anos. Não é depende da idade. Por isso que eu só ter 56 anos, esses dois dentes, que é banguela agora, estou esperando para nascer. Se não nascer neste mundo, vai nascer quando Cristo vier. Até lá eu aguento, espero, suporto. Quanto a isso, tenho paciência. Que bom, né? Muito bom. Só vendo que vocês acreditam. Obrigado, pelo menos acreditando porque viu. Que bom, que bom. Então vocês puderam entender ou perceber que mesmo que a gente faça nada, o Criador faz tudo. Como que chama essa atitude de Criador fazer nada, fazer tudo, mesmo que eu não faça nada? Amor, sim. Este amor manifestado em ação. Como que chama isto? Graça, providência, amor incondicional, tudo está ótimo, muito bem, certo? Mas é uma forma que nós não estamos acostumados de entender. Cristo está nos restaurando, tudo bem? Servindo. Sabe que Criador é nosso servo? Nós não temos esse tipo de ideia. Criador, Deus é nosso servo. Para a gente, Deus é o quê? Salvador, Rei do Universo, Redentor. É Deus que precisa o quê? Que nós sirvamos. Nós não temos essa ideia, mais ou menos? Nós queremos servir a Deus? E você tem ideia de que Deus tem que me servir? Se Deus não vai me servir, quem que pode me servir? Na doença, quem que vai me servir? Na doença,
Se não for o Criador que me serve, existe alguém outro que pode me servir para restaurar? Tanto que Cristo diz quando chegou aqui na terra: eu vim aqui não para ser servido, mas para servir. Por que você não considera seu Criador, seu Deus onisciente, onipotente como seu servo? É muito para dizer que Ele é nosso servo? Não é não. Ele é verdadeiramente nosso servo. Vamos abrir a Bíblia para verificar que Ele é servo. João, capítulo 13. João, capítulo 13. Nós vamos entender que Deus é meu servo. Toda vez que eu vejo que Ele é meu servo, eu não hesito, faça imediatamente. Não é dizer, Senhor, por acaso pode fazer? Não, eu não mendigo, mas eu mando, porque Ele é meu servo. Vamos dar uma olhada? João capítulo 13. Era quase próximo de Cristo voltar para o Pai. A partir do 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Bom, antes de continuar, deixa eu ressaltar o verso 2. Acabamos de ler, mas pouca gente deve ter percebido. Quem é que colocou o pensamento de trair Jesus no Judas Iscariotes? Oi? Diabo. Bíblia é muito correto, muito fiel ao dizer que Judas Iscariotes nunca teve sua ideia própria de trair. Quem que colocou? Diabo. Nós somos assim. Ou pela vontade livre aceitamos pensamento de Deus ou aceitamos pensamento de diabo. Nós mesmos não temos pensamento próprio. Muita gente acha que eu posso ter meu próprio pensamento. Sabe que isso é ideia evolucionista? Quer dizer, eu tenho a vida. Vida existe em mim. Portanto, eu posso gerar meu pensamento. Nós somos incapazes de gerar os nossos pensamentos, mas simplesmente reagimos. Podemos escolher aceitar o pensamento do diabo ou rejeitar, e quando rejeitar, então estamos com o pensamento de quem? De Deus. Quando rejeitamos o pensamento de Deus, estamos com o pensamento de diabo. É assim, não existe meio termo. Então, veja o quanto nós devemos guardar o nosso coração para não apartar das palavras de Deus. Por isso que Davi diz, para não pecar, o que Davi fez? Guardou as palavras de
Deus. Enquanto guardar, enquanto a palavra de Deus estiver permanecendo em mim, pensamento do inimigo pode entrar? Não. Lei da física. Ao mesmo tempo, dois objetos não ocupam o mesmo espaço. Na mesma hora, não ocupa. Por isso que Davi sempre ocupou com a mente, com o pensamento do Criador. E assim ele pôde estar livre das tentações do inimigo. Quando não ocupou, aconteceu o quê? Pecar. Assim que ele deitou com a Batseba, assim que ele assassinou Urias, seu marido, assim que foi. Mas enquanto ele estava com o pensamento de Deus, o inimigo podia entrar? Não. Então, é a mesma coisa para a gente. Se a gente não quiser ficar com medo, é fazer o quê? Ocupar pensamento de Deus. Se a gente não quer ficar com tristeza, com depressão, ocupar o quê? Com o pensamento de Deus. E aí não tem nenhum problema. Todo problema é solucionado. Veja, vamos para verso 4. Levantou-se da ceia, isso é na quinta noite, né? Sexta-feira ele foi preso e crucificado. Então, na quinta noite, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Esse ato de lavar os pés era serviço de quem? Servo. Não tem nenhuma dúvida de que lavar os pés dos convidados era parte do servo. Cristo era mestre? Era mestre. Cristo que chamou todos os 12 discípulos para seguir. Cristo era certamente mestre. Agora ele tomou a posição de quê? Servo. Hoje ele toma essa posição para nós. Quer nos servir. Quer ser servo. Quer comandar a cada célula. Quer restaurar a cada célula que o inimigo destrói. Porque eu aceito. Nós precisamos permitir que ele seja nosso servo. Seja nosso servo. Quando você vai ao médico humano, normalmente, qual é seu pensamento? Médico é servo ou não? Médico é servo? Por eu pagar, então ele é servo? Agora, quem que manda? Médico manda. Se não fizer, aí inclusive fica bravo. Na Coreia é assim. Na Coreia, médicos são muito autoritários, cheios de autoridade. Eu mesmo pensava assim, quando era estudante, e acho que no quarto ano assim, a gente já começa a ir ao hospital como estagiário, para ver como que é o hospital e visitar e tal. Aí tem que colocar jaleco branco. Sabe que quando coloca jaleco branco, o estudante de medicina que não sabe nada, acha que é um Deus. Diante dos pacientes que não reconhecem se é estudante, se é residente, se é o staff é normalmente mais velho, né?
mais idoso. Mas estudante se acha, eu sou agora Deus, poderosíssimo. E quando começa então a entender como prescrever remédio ou suturar, então acha o quê? Tem rei na barriga. Eu sou tudo, você está na minha mão. Se você não escutar, você sofre. Neste mundo, no sistema de Deus, ou sistema do inimigo, ninguém que seja mais alto serve. Mas no sistema de Deus, aquilo que é mais alto nível serve. Então, vocês não precisam ter medo de exigir do seu Deus de curar suas doenças. Eu normalmente falo assim: eu não sou seu filho por acaso? Você não é pai? Não é você que me criou? Não é você que me mantém a vida? Então por que não faz? Será que ele não faz? Faz. Mas eu quero chegar até nesse ponto de colocar toda a responsabilidade no Criador, ainda dizer que não está fazendo. O que quer dizer isto? Quero dizer que porque ainda estou apreciando as coisas do inimigo e porque ainda não estou saindo disto, e eu estou colocando toda essa responsabilidade para o Criador, para que Ele me tire, que eu concorde com isto. De novo, por que vocês estão com esse olhar já sonolento? Bom, se é sonolento, tudo bem, vamos dormir. Não é comum pensar assim? Então vamos ver a Bíblia mais. E assim ele começou a lavar, né? E daí chegou na vez de Pedro. Antes de chegar na vez de Pedro, Cristo deve ter lavado o pé dos alguns, né? Ou chegou primeiro no Pedro? Por último também não, né? Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Pedro, que é discípulo mor, aí olhou, primeiro o ancião, né? Aí olhou Jesus lavar os pés, e alguns discípulos simplesmente meio assustado, mas permitiu para lavar, e quando chegou na vez dele, ele disse o seguinte, simplesmente: vai lavar meu pé, você sendo Senhor? Vai não. Nunca vai lavar meus pés. Por que será que Pedro respondeu assim? Ou indagou? Por quê? Porque ele nunca aceitou o relacionamento de quê? Quem é mais alto, poderoso, que deve servir os mais fracos. Quem é que serve quem? Pai que serve o filho, filho que serve o pai. Ah, bom. Quem é que serve? A mãe serve o nenê que serve a mamãe? Você pode ver? Quem é o primeiro tem que servir o que é, depois.
Por isso que hoje eu sirvo meus 2 filhos. Normalmente a gente pensa assim, até certo momento, até filhos serem independentes, os pais servem. Para quando ficarem independentes, já casado, tem seus filhos, pensa o quê? Agora pai já, meio idoso, velho, então sente o quê? Filhos que tem que cuidar, paparicar. Paparicar não, né? Paparicar? Aqui no Brasil é assim? Na Coreia também. A Coreia, essa hierarquia é algo muito rígido. Em vez de professor servir os alunos que têm que servir professor. E na Coreia, entre cristianismo, entre protestantes, isso é um pior mal que existe. Os membros servem pastor. Não pastor que serve os membros. Lá quando for um pastor de uma igreja de assim membros de mais de 1000, pastor é ricaço. Por quê? Membros dá. Porque quando o pastor vier na casa dele, fizer uma oração abençoando, na hora de sair dá um envelope cheio de grana. É assim. Por exemplo, aqui mesmo, aqui em São Paulo, onde tem uma comunidade coreana, que tem uma boa parte, tem confecção. Lá em José Paulino, região de Bom Retiro, região de Brás, realmente coreanos dominaram na área de confecção, naquela área. E um confeccionista, então, pegou um modelo, cortou e agora está milhares aí. Só que o clima não favoreceu, não saiu nada. Sabe o que esse comerciante faz? Chama seu pastor da igreja, o pastor mor, né? Pastor principal, chama e pede, por favor, ore para que tudo isso seja vendido. E então o pastor coloca a sua mão nas roupas, faz oração. Que venda, que mude clima, e que Deus abençoe para que tenha prosperidade. E na saída ganha grana boa, grana boa. Membro servir pastor. Na igreja brasileira isso não existe, né? Ainda bem. Aqui, devido à cultura, não existe. Por exemplo, eu sou médico. Quem deve servir quem? Paciente serve médico, médico serve o paciente. Então pode exigir de mim para eu servir vocês. Tá bom, eu converso, assim como eu estou conversando com todo mundo aqui. Eu tenho saída para tudo. Bom, então Pedro pensou o quê? Não, quem é de maior autoridade não pode servir. Por que ele teve esse tipo de ideia? Porque naquela época, quem que servia a quem? Povão servia sacerdotes ou sacerdotes que serviam povão? Povão servia sacerdotes. Fariseus também. Entre romanos também. Então todo o sistema, inclusive sistema religioso naquela época, estava tão corrompido que o mais fraco tinha que servir. Jesus agora estava introduzindo o sistema de Deus, sistema do Criador. Aí Jesus diz assim para Pedro que, talvez ele deve ter dito, né? Porque Pedro não é aquele discípulo que sem pensar muito, ele avança, né? É mais ou menos assim, né?
Eu acho que minha esposa estivesse naquela época, se fosse homem, seria Pedro. E aí, Jesus respondeu: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. O que estava dizendo? Eu sou Criador. Se eu não servir você, você não existe. Você morre. Por eu ser Criador, você tem essa vida. Então eu devo servir você para que você exista e possa servir outros. Aí que ele entendeu esse relacionamento. Ah, é assim? Por que os discípulos queriam ser maiores? Quando ficar lá em cima, para ser servido. Porque Judas Iscariotes queria tanto de ser ministro de planejamento, economia. Por quê? Porque se ele fosse, iria ter um monte de coisa. Mas quando Judas viu que Jesus estava servindo, qual o pensamento que prevaleceu? Se eu for ministro de tesouro nesse reinado, eu vou ser o quê? Vou ter que servir tudo, eu vou ficar pobríssimo, miserável. Aí que, não chega, agora chega. Veja, Jesus quer ter esse relacionamento. Ele quer servir. Oxalá que nós possamos permitir que Ele nos sirva. Vamos para Salmos 23. Um salmo muito conhecido por nós. Salmo de pastor, não é? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Veja aqui, pastor servindo as ovelhas. Nunca a ovelha é capaz de servir o pastor. Impossível, impossível. Somente o pastor pode servir suas ovelhas. Por isso que Davi tinha certeza plena de que, como ele é meu pastor, ele vai me servir, então vai ter alguma falta? Não. Não vai ter falta nenhuma, nenhuma. Quando tiver fome, leva para onde? Pastos verdejantes. Vocês vieram aqui para pastar, não é? Pastar o quê? Capim, né? Alimentos de origem vegetal. Quem que conduziu vocês para cá? Pastor de vocês. Nesse aspecto, nós precisamos bater palma para ele, não é não? Realmente, tão bondosamente, ele nos trouxe até este lugar. Para
que nós experimentemos, que Ele nos sirva e que nós sintamos a plena convicção de que em mim, agora, nada falta. Nada. Estava jantando agora numa mesa, aí uma das pessoas diz assim, eu não sei porquê, na última hora, na sexta-feira, deu vontade de vir para cá. Deu vontade de vir para cá, fez inscrição, por último. Imagina, na sexta-feira. O programa começa quando? Foi na sexta ou no domingo? Não, o programa começou na segunda. Inscrição foi feita na sexta, né? Ela não sabia por que ela tinha que vir para cá. Segundo ela, dizia assim, nasci no lar adventista, desde pequeno sei tudo. E ainda então fiz a inscrição e veio. E agora ela sabe que hoje, comendo, conversando, ela diz, agora eu sei que porque Deus me conduziu para cá. Não é para Deus ser louvado? Quando nós somos conduzidos por Ele e aceitamos, certamente nós vamos entender por que Deus conduz desta forma. E assim que nosso relacionamento cada vez vai ficar mais íntimo. Agora vocês precisam entender por que vocês ficaram doentes. Com muitas alterações. Para experimentar o quê? Experimentar o que Cristo vai servir vocês. Está servindo? Quem já ficou menos fofa? Porque Cristo serviu. Não porque você caminhou, gastou a energia. Se você achar que porque você fez tudo isso, emagreceu, você ainda vai ficar na escravidão de quê? Vai ter que fazer muito ainda. Não. Quem que está mudando os seus genes? Seus pensamentos, raciocínios, seu paladar. Quem que está mudando? Você é capaz de mudar seu pensamento e experimentar essa mudança, essa prática dentro de pouco tempo? Não. Na realidade, só passamos aqui 6 dias, né? Não chegamos a ter 6 dias. Né? Esse é pouco tempo. Quem que serviu? O pastor serviu a cada um de vocês. E ele diz mais, mas a parte mais bonita que eu acho de Salmos 23 é no verso 3, na parte final. Porque esse pastor faz tudo isso por amor do seu nome. Não por causa que ele nos ama, mas por causa que por seu próprio nome. Por seu próprio nome. Qual é seu nome? Jeová. Porque seu nome é Jeová. Eu sou. Por causa disso, Ele criou e serve. Não porque Ele nos ama. Meio esquisito, né? Demorou para mim para entender isto. Demorou. Por exemplo, Lúcifer se rebelou. Deus podia ter eliminado? Podia. E aí um monte de outros anjos olham para Deus. Uau,
se contrariar a Deus, vai ser o quê? Acaba na hora. Todos aqueles pensarem desse jeito, também acaba, todos. E aí, não tem ninguém que pensa daquele jeito, mas com medo. E aquele que fica com medo também elimina todas. E assim, Deus vai eliminando tudo que contraria, tudo que duvida sobre seu caráter, vai eliminando todos. No fim, vai sobrar alguém? Não vai sobrar nenhum. Aí então acabou com tudo que tinha de dúvidas ou rebelião, e aí ele cria tudo de novo. Então, essas novas criaturas jamais viram a rebelião e completamente o universo refeito. Deus pode fazer isso? Pode. Então ninguém mais sabe que houve rebelião, ninguém duvida dele, é meramente um serviço voluntário. Isso pode acontecer, mas o problema fica com quem? O problema fica com o próprio Criador. Imagina um Criador, em vez de criar, destrói. Isso é contra seu próprio nome. Um que é Criador jamais pode destruir. Jamais. Então, por causa do seu nome, por amor ao seu nome, que ele está fazendo o quê? Restaurando. Por quê? Isso é seu caráter, seu índole. Não tem como não restaurar, porque ele é vida. Então você pode sentir que realmente você não precisa fazer nada para experimentar a restauração, mas agora, com a vontade livre que ele nos ofereceu, realmente concordar com alegria, com a vontade do Criador. E nós vamos experimentar toda essa felicidade, paz, a liberdade. Então, por causa do seu nome, por amor a seu nome, eu quero confirmar o que estou pensando no livro em Ezequiel capítulo 36. Deixa Salmos 23, vamos voltar. Vamos para Ezequiel capítulo 36. O profeta Ezequiel também, compreendendo isto, ele fala a mesma coisa. Naturalmente, Deus que estava falando isto. Vamos lá para depois de versos 24 em diante. Por exemplo, verso 24 diz assim, Ezequiel 36, 24 em diante. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. O povo de Judá que estava exilado na Babilônia, estavam pedindo alguma coisa para que faça alguma coisa com eles? Nada. Eles estavam simplesmente muito acomodados, porque teve primeira geração, segunda geração, terceira geração, agora já mesclados com a cultura da Babilônia, da Medopérsia, tudo.
não estão pedindo nada, mas Deus estava dizendo o quê? Eu vou levar vocês para Jerusalém novamente. Eu vou mudar, trocar o coração de pedra de vocês, eu vou colocar coração de carne, eu vou colocar meu espírito para que vocês andem nos meus juízos. Ele estava prometendo tudo isto, e assim continua falando. E aí, por causa disto, no verso 31, ele afirma: então, vos lembreis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. 32. Não é por amor de vós, fique bem entendido, que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Deus estava fazendo tudo isto, a restauração do povo de Judá, por causa de quê? É por causa do amor a eles? Não. Por causa do seu nome. Por causa do seu nome. Então não tenha medo de ir até a trono da graça e exigir, porque nosso Deus é nosso servo. Eu estou colocando nesses termos assim um pouco gritantes, sabe por quê? Para chocar um pouco vocês, para poder mudar um pouco, porque tudo que eu falo aqui é meio chocante, não é? Tem chocantes que dá para aceitar, tem alguns chocantes que isso daí é demais, não é? Por exemplo, carne de porco. De vez em quando eu estou tocando de novo para vocês sentirem chocante. Né? Imagina, nosso Deus quer nos servir por causa de si próprio. Aquele que, por causa do seu nome, que está fazendo tudo isto, precisa de algum troco da gente? Precisa de alguma coisa que a gente tem que mostrar para ele que eu sou bonzinho? Nada, nada, nada. Realmente um amor incondicional. Um amor perfeito. Não precisa retribuir nada. Simplesmente ele faz isto por causa dele mesmo. Aí que nós temos a liberdade. Verdadeira liberdade. Vendo toda essa bondade, então nós acreditamos. Que bom que o Senhor está fazendo tudo, e para eu ter a vida, eu concordo com a sua vontade. Vamos terminar Salmos 23. Por causa disto, o salmista, ele tinha peito. Eu falo peito. Verso 4. Salmos 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Vê se pode. O que quer dizer? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele está em que situação agora? Totalmente na mão do inimigo. Porque está agora no vale da sombra da morte. Mesmo assim o que ele diz? Não temerei mal algum. Por quê? O Senhor está comigo. Para quê? Para me servir.
Apóstolo Paulo expressa assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça. Normalmente na escola é assim. Tendência é professor dar mais atenção para aquele estudante, aluno que desenvolve mais bem. Não é assim? Aquilo que não desenvolve bem, dá vontade de botar para fora. Aqueles problemáticos, né? Que só atrapalha a aula, faz a cada brincadeira engraçada. Então, o professor pensa o quê? Esse daí só atrapalha e nem aprende direito e cai fora. E Deus? Deus faz como? Quando tem 100 ovelhas, um se afasta do rebanho, vai longe, sofre. Então deixa as 99, o que esse pastor bom, pastor que quer dar a vida faz? Só busca? Busca até quando? Até achar. Até achar. Vai lá. Ele mesmo se machucando, vai. Às vezes, eu estou lembrando agora o que minha esposa aprontou. Eu vou contar. Logo que nós voltamos para a Coreia, isso em 92. E daí, a minha esposa que saiu da Coreia com 4 anos de idade, então ela não falava bem português, bem coreano nessa época. Né? Falava, comunicava, mas com alguma dificuldade. E ela detestava da cultura coreana, de tanta bagunça. E o mercado lá é um tipo de mercado, feira aberta, que é uma bagunça completa. E ela foi naquele mercado, porque lá é mais barato, com 2 crianças, com a idade de, deixa eu ver, 92, 6 e 4 anos. E como tinha tanta gente, então ela diz, segura bem minha mão. E aí foi fazendo compras, né? À medida que comprava, tinha que segurar a sacola, né? Então, quem que tem que segurar quem? Crianças que tem que segurar agora a mão ou sacola, né? Para poder acompanhar naquele multidão. E assim indo, de repente, um certo momento, ela percebeu que o filho mais novo não estava acompanhando. E daí ela desesperou. Cadê? E perguntou para o irmão mais velho, cadê? Você não viu seu irmão? Aí ele falou, não vi. Ô, seu idiota, não viu? Aí ele foi atrás, foi perguntando para senhoras que estavam vendendo sentados na rua, né? Você viu um menino assim pequenininho, etc. Aí foi indo. Você viu um menino assim? Ela começou a chorar e desesperar e foi procurar. E no fim achou. Porque uma senhora falou assim, eu acho que é aquele menino que você está procurando. Tem um que está chorando, perdido, que foi para lá. Então ela foi atrás e achou. Sabe o que ela fez? Primeiro, abraçou, apertou, deu uma chorada e depois, ó céu, se você não seguir direitinho, você morre. Você já me deu muita dor de cabeça, o seu.
segura direito. Não é mais ou menos isso que a gente faz? Eu faria a mesma coisa. Vocês que são santos não fazem isso, né? E o Criador, Jesus, Ele foi procurar até achar. Quando achou, fez igual Mônica? Simplesmente, oh, quanto sofrimento, vem cá. Colocou, não falou, agora você me segura, me segue. Em vez de fazer isto, você não tem condição de andar. Colocou no ombro, veio cantando, oh, quanta dor que você está, não se preocupe, eu vou pegar óleo, eu vou passar. E depois, oh, e quando chegou, fez festa. Deus quer fazer festa com cada um de vocês. Então, somente se você permitir que Ele ache você e permitir que Ele carregue você, então Ele vai estar satisfeito por Ele poder fazer o que Ele deseja. Nós não precisamos fazer nada. Simplesmente concordar com o que Ele quer fazer, manifestar o seu amor, porque Ele mesmo é o amor, é vida. Por isso que, como Davi, espero que vocês quem sabe, se considerar que está andando pelo vale da sombra da morte, não tenham medo, porque aquela sombra da morte diante da presença de Cristo não fará nada de mal, nada de mal. Por isso que, nesses momentos de sombra de morte, ele percebeu que o teu bordão e o teu cajado me consola. Para que serve bordão e cajado para o pastor? Para bater nas ovelhas? Bordão e cajado é para proteger contra os animais, contra lobo mau. Não é para bater nas ovelhas, mas é para proteger. E depois, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O que significa diante dos meus inimigos? O inimigo está fazendo o quê? Enganando o tempo todo. Mostrando um caráter distorcido de Deus, me engana o tempo todo. E aí, o pastor faz o quê? Prepara uma mesa. O que tem na mesa? Alimento, pão. O que é pão? Palavra. Então ele oferece a sua palavra nesse momento de enganos e ele unge com o óleo na cabeça e transborda. O que significa? Manda seu Santo Espírito para que Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Então estou totalmente livre dos pecados. Através da palavra que Ele nos oferece e ainda faz entender. Isso transborda. Por causa disso Ele finaliza: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Que essa realidade
a partir de agora, experimente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por todo sempre. Que Deus seja louvado e honrado por nós termos um servo, de baita de servo, diante dessa grandeza infinito. Então, nós humilhamos para aceitar sua vontade. Então, nós seremos verdadeiros servos